Olá, alunos, boa tarde. Vamos iniciar então nossa primeira aula de revisional para a nossa E. Tá? Eu só vou tocar agora aqui nos assuntos que eu julgo ser mais importantes, tá? Então, vocês acompanhem. Vocês têm todas as aulas, né? Na verdade, isso aqui é um revisional, mas vocês não esqueçam de pegar aqui, ó. Nós temos então, esta aqui é a nossa 10ª aula. Então, isso aqui é a nossa E, tá certo, gente? 10 aulas, tá? Contando com a de hoje, tá certo, gente? Então vamos lá. Um dos assuntos que eu julgo ser importante, tá certo? Nós estamos olhando hoje a parte de geometria. Então, retas, ângulos, triângulos e quadriláteros, tá? Então, toda a parte de geometria. Então, olha, um dos assuntos que eu julgo ser importante dentro da geometria são os ângulos opostos. Estão vendo aqui, ó? Então, eu tenho duas retas quaisquer aqui, né? Então, ela forma, então, esse ângulo que se opõe a esse. Ângulos opostos são congruentes. Esse ângulo aqui se opõe a esse, tá certo? Agora, preste atenção. Os ângulos colaterais, ó, esse ângulo aqui e esse aqui, ó, tá? São colaterais. Os ângulos colaterais são suplementares. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, dá 180 graus. Esse aqui mais esse dá 180. Esse mais esse dá 180. Esse mais esse dá 180, tá? Então, para nós entendermos como que a gente vai utilizar, olha, eu vou pedir para vocês calcular esse ângulo aqui. Estão vendo aqui, ó? Então, eu quero que vocês calculem o valor de y. Mas como que eu vou calcular o valor de y? Então, vamos observar aqui, ó. Então, esse ângulo aqui não é oposto a esse, então eles são congruentes. Então, eu posso escrever assim, ó. 2x menos 25 é igual a x sobre 2 mais 20 graus, não é isso? Olha, são opostos pelo vértice, não é isso? Fazendo o mínimo múltiplo comum é 2, 2 por 1 dá 2, vezes 2x, 4x, 2 por 1 dá 2, vezes 25, 50, menos 50 graus, é igual 2 por 2 dá 1, vezes x, dá x, 2 por 1 dá 2, vezes 20, 40, mais 40. 40 graus, não é isso, gente? Agora eu vou passar as variáveis para o primeiro membro, as constantes para o segundo. Ó, então x aqui, que está mais, vem para o primeiro membro menos, não é isso? Então, 4x, que é positivo aqui, menos x, aqui vai ficar, então, já fazendo direto, que vocês já sabem fazer, fica 3x, é igual, não é isso? 4x, esse foi para o primeiro membro, negativo. Agora eu tenho aqui, ó, no segundo membro, 40 positivo, mas tem aqui, ó, menos 50 no primeiro membro, vai para o segundo positivo. Então, vai ficar 40 mais 50, 90. 90 graus. Tá certo, gente? Porque esse 50 foi para o segundo membro positivo. Somei com 40, 90. Em consequência, meu x vai ser igual a 90 dividido por 3, 30 graus. 30 graus, tá certo, gente? Então, eu tenho o valor de x. Mas eu quero o valor de y. Mas nós já vimos, então, que os ângulos aqui, este ângulo aqui, mais esse aqui, né, são suplementares, né? Qualquer ângulo colateral, esse mais esse, eles são suplementares. Eu vou usar este aqui, porque esse aqui, ó, tem denominador. Eu prefiro usar esse aqui, que é direto, não é isso? Só substituir direto aqui, ó. Tá certo? Então, eu venho aqui, ó, 2x, ó, 2x aqui. Vamos lá. 2x menos
25 vai ser igual. O x vale 30, 2x é 60. 60 graus menos 25. 60 menos 25 é igual a 35 graus. Então, esse meu ângulo aqui vale 35. Quanto vale o y aqui? 180 menos 35. Então, o y... Então, meu y aqui é igual a 180 graus menos 35. 5 para 10, 5. 4 para 8, 4, 1. O y, então, é igual a 145 graus. Tá certo, gente? Então, isso aqui é importante, hein? Um outro assunto importante, gente, ó, que vocês têm que conhecer são as retas paralelas cortadas por uma transversal. Ela forma aqueles três conjuntos de ângulos. Primeiro, tá certo? Os alternos, né? Os alternos, que são internos e externos, tá certo? Os alternos internos, eu não vou... que é muito assunto, então isso aí vocês têm que pegar, então anota, né, das aulas passadas, tá certo? Então os alternos, que são internos e externos, eles são congruentes. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Alterno interno, tá certo? Então alterno externo, eu tenho um aqui, tá certo? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó, alterno externo. O outro aqui, ó, tá certo? Externo, tá fora das paralelas. Alternos, que cada um está, então, de um lado da reta transversal, tá certo? Então, os alternos são congruentes. O segundo par de ângulos são os colaterais, tá certo? Colaterais estão ou de um lado da reta ou do outro da reta. Colaterais. Tá certo, gente? Também são internos ou externos. Estão fora das paralelas ou dentro das paralelas, tá certo? Os colaterais, eles são suplementares, tá certo? Os colaterais são suplementares, né? Finalmente, nós temos os correspondentes. Os correspondentes, eles são congruentes, tá certo? Os correspondentes estão os dois à direita desta reta ou à esquerda da reta. Então, à direita ou à esquerda. Isso aí vocês vão pegar a nota para poder identificar quem tiver dúvida e quando for fazer os exercícios, tá? Então, eu peguei aqui apenas um exemplo para vocês fazerem, tá? Então, por exemplo, este aqui, ó. Estes dois ângulos que eu quero encontrar o valor de x, tá certo? Isso aí é da nota que eu fiz para vocês hoje, tá? Então, olha, que ângulos são esses aqui, ó? Tá certo? Eles são alternos? Não, porque o alternos, tá certo? Um ângulo tá aqui, o outro tá aqui, tá certo? Alternos, um de cada lado da transversal. Então, não são alternos. Também, os alternos são congruentes. Esse aqui não são congruentes, tá vendo aqui, ó? Não são congruentes. Eles são colaterais? Colaterais. Estão do mesmo lado, ó. Estão do mesmo lado, tá vendo aqui, ó? Colaterais. Do mesmo lado da transversal. Colaterais. E uma outra coisa, os colaterais são suplementares. Observem só, esse ângulo aqui é menor que 90 graus, esse aqui é maior que 90 graus. A soma dos dois dá 180. Ó, então esse ângulo mais esse aqui, eles são colaterais, tá certo? Colaterais. Então nós já vimos que eles são colaterais, então eles são suplementares. Então eu vou escrever assim, ó. X menos 10 graus mais 2x mais 10 graus é igual a 180 graus. A soma dos dois aí é 180, eles são suplementares. Agora eu vou resolver. Olha, eu tenho aqui, ó, mais 10 e menos 10. Corta aqui, corta aqui.
Tá certo? Ó, tá do mesmo lado, não tem que passar nada. X mais 2x, 3x. Né, ó, 3x. Agora isso aqui ficou igual a 180 graus. Em consequência, meu x vai ser igual a 180 por 3, que é igual a 60 graus. Tá certo, gente? Então, atenção, então, para retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Bem, vamos continuar, então, os assuntos importantes, hein? Não esquecer das aulas. Ó, um outro assunto importante, falando agora de triângulo, tá certo? Olha, não esqueça, hein? Tá aqui um triângulo, tá certo? Olha os elementos do triângulo, tá certo? E o que eles geram, tá certo? Olha, o triângulo é um polígono que tem 3 lados, um lado, 2 lados, 3 lados, 3 vértices, ó, vértice A, vértice B e vértice C, 3 vértices e 3 ângulos, ó, ângulo interno A, ângulo interno B, ângulo interno C. E ele tem também o ângulo externo, ó, para cada vértice tem um ângulo interno e um ângulo externo, ó. Ângulo interno A, ângulo externo A', ângulo interno B, ângulo externo B', ângulo interno C, ângulo externo C'. Tá certo? Mas o que isso aí gera, gente? Olha, importante, hein? Olha, eu sei que a soma dos ângulos internos, A mais B mais C, é igual a 180 graus. Isso aí já resolve um conjunto de problemas. Eu dou o A e o B e peço o C. Não é isso, gente? Tem que saber também, olha, o ângulo interno de qualquer vértice, o A, o B ou C, o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Então eu tenho que assim, A mais A' é igual a 180 graus. B mais B' é igual a 180 graus. C mais C' é igual a 180 graus. Eu coloquei apenas aqui, ó, o A mais o A', mas qualquer um deles, tá certo? Finalmente, mais importante, hein? Preste atenção. Ó, qualquer ângulo externo, representei o A' aqui, ó, mas pode ser o B' e o C'. Qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes ou opostos. Que adjacentes, tá certo? Estariam ligados, tá certo? Então, ó, o A' aqui é igual a B mais C. O B' vai ser igual a A mais C. O C' vai ser igual a A mais B. Qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes. Isso aqui, gente, resolve muitos, mas muitos exercícios de triângulo, tá? Mas o que vocês têm que saber mais ainda, gente? Prestem atenção, hein, ó. Condição de existência. Quando que um triângulo existe, quando que ele não existe, tá certo? Quando que um triângulo existe? Então, prestem atenção. Qualquer lado do triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois, tá certo? Então, o lado A tem que ser menor que B mais C. O lado B tem que ser menor que A mais C. O lado C tem que ser menor que A mais B. Qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Isso é condição de existência. A classificação dos triângulos, não esquecer então, hein? Ó, quanto aos lados, eles podem ser equiláteros, isósceles e escaleno. O que é cada um deles, tá certo? E quanto aos ângulos, eles podem ser acutâmbulos, quando tem 3 ângulos agudos, tá certo? Reto, quando tem um ângulo reto, e obtusângulo, quando tem um ângulo obtuso, tá certo? Então, identificar então a classificação dos triângulos. Olha a teoria na prova, hein? Não esquecer ainda a congruência de triângulos. Quando 2 triângulos são congruentes, tá certo? Não esquecer que congruência, tá certo?
eles têm o mesmo tamanho. Então, se eu colocar um sobre o outro, tá certo? Eles desaparecem, um cobre o outro, tá certo, gente? Então, congruentes têm o mesmo tamanho. Então, dois triângulos são congruentes quando eles possuem os três lados e os três ângulos congruentes. Mas não esquecer, então, aqui, ó, daqueles casos de congruência. Lado, 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 tá certo? Lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, tá certo? Os quatro casos, tá certo? De congruência aqui, ó, tá? Também, ó, não esquecer da semelhança, tá certo? É muito parecido que a congruência. Então, dois triângulos são semelhantes, preste atenção, hein? Dois triângulos são semelhantes quando eles possuem os ângulos. Os ângulos têm que ser congruentes, mas os lados são proporcionais, eles formam proporção, tá certo, gente? Então, não esquecer, então. Bem, gente, olha, então de tudo isso, de triângulo é isso aqui, tá certo, gente? De tudo isso aqui, eu coloquei, então, dois exercícios. Esse aqui da primeira parte, que se refere aqui, e esse aqui da segunda parte, tá certo, gente? Então, vamos lá, ó, se referindo à primeira parte, tá certo? Eu estou querendo aqui, ó, o valor de x e o valor de y, tá certo? Então, gente, ó, prestem atenção. Ó, aqui, ó, nós vimos aqui que qualquer ângulo externo, ó, é igual à soma dos dois não adjacentes. Então, eu tenho aqui, ó, esse ângulo externo aqui, referindo esse segundo triângulo aqui, ó, o x aqui, meu x é igual a 30, ó, a 30 graus mais 40 graus, tá certo? Qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois não adjacentes ou opostos, tá certo, gente? Então, olha aqui, ó, esse meu x aqui, então, vai ser igual a 70 graus, tá certo, gente? Então, olha aqui, ó uma propriedade que eu usei ali, ó. Agora, eu quero saber meu y. E agora, como é que eu vou fazer? Mas eu tenho aqui, ó, A mais B mais C igual a 180 graus, tá certo? Então, olha, imagina aqui eu tenho y, que é o ângulo externo, tá certo? Aqui, ó, então, olha, para facilitar, eu vou chamar aqui, ó, de y', tá certo? Então, eu tenho que x mais y' mais 55 é igual a 180. Mas o x eu já tenho, que eu já achei que é 40. Tá certo? Então eu tenho que y' mais o x que eu achei que é 70 graus, mais esse aqui de cima que vale 55. 55 graus. Tá certo? Isso aqui vai ser igual a 180 graus. Então, olha, o y' mais o x, que vale 70, eu já encontrei, mais o aqui de cima, que vale 55. Passando, olha, deixando o y' no primeiro membro, passando desses dois aqui para o segundo membro, ó, 70 mais 55, 125. 180 menos 125 dá 55. Então, meu y aqui, ó, meu y' é igual a 55 graus. Tá certo, gente? Então, encontrei aqui, ó, que meu y' vale 55 graus. Se meu y' vale 55 graus, quanto vale meu y? Se, ó, esse ângulo aqui, nós já vimos também, ó, a propriedade, o A mais o A' é igual a 180. Se aqui vale 55, quanto vai valer esse aqui? Então, meu y aqui é igual a 125 graus. Tá certo, gente? Então, olha, não esquecer, hein?
Ó, vamos passar agora, tá? Então esse aqui é da primeira parte, tá certo? Vamos ver a segunda parte então. Olha aqui, ó. Então, gente, olha. Vamos verificar o que de dado ele deu aqui, ó. Ele falou, o que eu tenho? Eu tenho aqui dois triângulos, estão vendo aqui, ó? Eu tenho dois triângulos. Eu tenho o triângulo ABC, estão vendo? E tenho o segundo triângulo, ACD. Mas o que ele deu para mim? Ele falou que esse lado aqui é congruente com esse, estão vendo aqui, ó? Um tracinho aqui, um tracinho aqui. Ele falou que esse lado aqui é congruente com esse, ó, dois tracinhos aqui, dois tracinhos aqui. E o terceiro lado é comum, então são congruentes também, ó. AC pertence ao triângulo ABC, mas pertence ao triângulo ACD. Em consequência, os três lados aqui são congruentes. Então eu vou cair aqui. Que caso de congruência que eu caí aqui? Eu caí no caso lado, lado, lado. Tá certo? Então, esses dois triângulos são congruentes baseado em que caso? Lado, lado, lado. Mas professor, ele quer saber ângulo. Agora, se esse primeiro caso foi atendido, os demais também são atendidos. Tá certo? A gente tem agora que procurar identificar. Agora eu já sei que eles são congruentes. Agora o que eles querem? Eles querem saber o valor de x. Tá certo, gente? Então observem só. Meu ângulo aqui, olhem só, ó, meu ângulo 2x, tá certo? De que forma ele é formado, tá certo? Então meu ângulo 2x, um lado dele esse é o ladinho, esse lado aqui que tem um tracinho, estão vendo aqui, ó? O outro lado dele é o lado comum. E o que se opõe a ele é esses dois tracinhos. Visto, gente? Vamos ver o 120 aqui. De um lado, aqui, ó. De um lado, um tracinho. Estão vendo aqui, ó? Então, semelhante. Do outro lado, é comum. Estão vendo aqui? É comum. E se opõe a ele também, ó, dois tracinhos. Em consequência, eu posso afirmar, sem medo de errar, tá certo? Que 2x é igual a 120 graus. Se 2x é igual a 120 graus, meu x é igual a 60 graus, gente. Tá certo, gente? Não esquecer, então, que eu tenho que comparar os termos, tá certo? Semelhantes, que combinam. Eu não posso pegar o lado BC aqui, querer comparar com AD. Tá certo? Aliás, BC eu posso, BC com AD. Né? Dois tracinhos, dois tracinhos. Eu não posso comparar BC com CD. Ou seja, dois tracinhos com um tracinho. Tá certo, gente? Tem que atentar, então, para os dados do problema. Olha, finalmente, gente, olha, quadrilátero. O que vocês têm que saber de quadrilátero, tá certo? Primeiro, ó, importante, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, né, nós vimos que de um triângulo é igual a 180 graus. De um quadrilátero é igual a 360. Então, se eu somar esse ângulo A mais o ângulo B, mais o ângulo C, mais o ângulo D, dá 360 graus. Tá certo, gente? Não esquecer, gente, olha, vocês olhar, então, a classificação dos quadriláteros, tá certo? Então, nós já estudamos, né? Eu não coloquei aqui porque não tem espaço mais, tá certo? Mas nós estudamos na aula passada, né, que os quadriláteros se classificam em trapézios e não trapézios. Tá certo? O que são trapézios? Trapézios são quadriláteros que possuem dois lados paralelos. Não trapézios não possuem lados paralelos. Então, tá certo? Aquelas figuras, né, que não têm lados paralelos.
Agora, entre os trapézios, que possuem dois lados paralelos, isso na classificação, tá certo? Eu tenho os paralelogramos e os trapézios propriamente ditos. O que são os paralelogramos? São aqueles que possuem os lados opostos paralelos e congruentes. Lados opostos paralelos e congruentes. Tá certo? E os trapézios propriamente ditos, eles só têm, então, os dois lados paralelos. Então, vocês vão pegar aquela folhinha de vocês, estão vendo aqui, ó? Aqui a folhinha de vocês que vocês receberam, tá? Tem nesta aula de hoje, tem, tá? Você tem que olhar, tá certo? O que representa cada lado, o que representa cada diagonal, tá certo? Ah, mas eu esqueci. Faz os exercícios com essa folhinha na mão, tá certo? Então vamos lá. Eu peguei apenas um exemplo, tá? Então vamos verificar esse exemplo aqui, ó. Então, gente, olha, eu quero resolver esse exercício aqui, ó. Ele afirmou no exercício que isso aqui é um losango. Losango. Eu tenho que saber, tá certo? Eu, aluno, tenho que saber que o losango é um paralelogramo, tá certo? E esse paralelogramo, ele possui, primeiro, os quatro lados congruentes. Então, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Os lados opostos, paralelos 2 a 2. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo àquele. Os ângulos opostos congruentes. Então, o ângulo A é congruente com o ângulo C. O ângulo D é congruente com o ângulo B. As diagonais, estão vendo aqui? As diagonal AC é perpendicular à diagonal BD. E mais importante, ela se corta ao meio. As diagonais são perpendiculares entre si e se cortam ao meio. Então, se eu sei dessas propriedades, fica fácil eu resolver. Então, observe, eu sei dessas propriedades. Vocês, alunos, eu sei que sabem também. Ele quer saber, ó, o valor de x. Ó, mas essa diagonal não cortou o meio? Se esse pedacinho de baixo vale 15, quanto vale meu x? Meu x é igual a 15. Pronto. A outra aqui, ó. Se esse lado de cá vale 20, esse aqui vale 20 também. Então, meu y vale 20. Aí você vai perguntar, professor, por que ele botou 25 aqui? Não importa, tá certo? Às vezes, no problema, pode vir dado a mais. Tá certo, gente? Então, isso aqui, na verdade, é a hipotenusa desse triângulo. Se eu colocar aqui 25 ao quadrado, é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Aqui vai 25 ao quadrado, 625. 20 ao quadrado, 400. 15 ao quadrado, 225. Se eu somar esses dois, tá certo? Mas não precisava. Então, não tem que se preocupar. Ah, mas está sobrando. Não importa. O aluno tem que saber o que ele vai usar, o que ele não for usar, deixa mais, não importa. Então, gente, ó, vocês vão fazer os exercícios, tá certo? Para os alunos que têm a segunda chamada e a recuperação da terceira AP, então a partir de 16 horas, uma boa AP3. Para os demais alunos, então, tá certo? Vamos estudar, como eu disse para vocês, aqui estão, ó, a prova está aqui, ó, juntando com essa aqui, ó, tá certo? Aqui tá a nossa tá certo? Então vamos estudar, tá? A todos vocês, bom estudo. Nós estamos do outro lado da linha para ajudar vocês, hein? Bom estudo!